minutos e meio, aqui em Feira de Santana, a cidade plana. Bem, neste horário, conforme programado, estamos recebendo a visita de mais um prefeiturável de Feira de Santana. Estiveram aqui em dias anteriores, participando do nosso programa, também pré-candidatos à Prefeitura de Feira de Santana, deputado federal Zé Neto, ex-prefeito Zé Ronaldo e também o vice Pablo Roberto. Hoje é a vez do também pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana, Carlos Medeiros, do Partido Novo. Ele cumprimenta os ouvintes do nosso programa. Bom dia. Bom dia. Aliás, boa tarde já. Boa tarde, né? Apesar de não ter almoçado ainda, né? Mas boa tarde. Mas passou do meio-dia, é tarde. Já é tarde, né? Boa tarde, Silvério Silva. Boa tarde, Silvério II, Paulo Silva. E principalmente boa tarde a todos os ouvintes desse renomado programa em Feira de Santana, que eu tenho o maior orgulho de participar. Ok. Bom, então, como é que o senhor viu a desistência de tantos pré-candidatos, tantos que ensaiaram a pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana e finalmente terminamos com 3 nomes? Bom, Silvério, a gente encarou assim com muita naturalidade, não foi nenhuma surpresa, né? Porque há muito tempo, apesar de eu ser quase uma voz única no nosso grupo, né? Eu sempre disse que a candidatura do atual deputado estadual não ia ficar até o final, porque a gente começa a analisar um pouco da questão política e via que caminhava para isso, né? Então, as pessoas que estão acostumadas a trabalhar, que vêm da política tradicional, que se mantém na política através do que ela é hoje, né? Através da troca de favores, dos cargos, de tudo isso, o risco de uma eleição acabar no primeiro turno e você não conseguir tirar nenhuma vantagem era muito grande. Então, só candidaturas como a nossa, que vem de uma linha política totalmente diferente, que não tem essa questão de ganhar ou perder, a gente não tem projeto pessoal, a gente não tem um projeto que pensa primeiro no nosso grupo ou nas pessoas que estão com a gente. O nosso projeto é para a sociedade. E se é para a sociedade, se é para melhorar, independente se a eleição vai acabar no primeiro ou no segundo turno, independente se a gente vai chegar ao êxito e ganhar a prefeitura, que é o nosso objetivo, o nosso maior propósito é oferecer para a sociedade, para o eleitor, uma política diferente, que ele possa ter a condição de dizer, cara, eu tenho a opção de votar, posso até não votar, quero votar, acho que outro candidato é melhor, acho que essa política do jeito que está, para mim, é o que tem que continuar, é uma opção dele, o eleitor é soberano. Mas para a gente nada disso importa, né? O que importa é que ele tenha essa opção, que ele tenha uma política diferente, como a gente vê em várias outras cidades do nosso país, né, que já estão mudando, né, a cara da política, melhorando, combatendo a corrupção de verdade, colocando gente mais profissional na gestão pública, e isso vem dando resultado. Não é à toa, por exemplo, que Joinville, administrada pelo prefeito Adriano Silva, do Partido Novo, é uma das melhores cidades para se morar hoje no Brasil, né? Então vem evoluindo em todos os indicadores. E isso é que a gente quer trazer para a Feira de Santana, uma realidade. Não é nada para daqui a 100 anos ou 50 anos, mas para amanhã. Feira de Santana merece e a gente tem como fornecer, né, para ela uma política de muito mais oportunidade para todos, sem ser só aquela patota, aquele grupo, sempre as mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que trabalham na prefeitura, todo mundo depende do QI, né? Mas não é inteligência, é o QI de quem indica. Se você não conhece ninguém, você está sempre fora. E a gente tem que parar com isso, a população precisa de respeito, né? E não ficar atrás de político puxando o saco para ter alguma coisa, hein? É essa política que a gente quer mostrar e quer trazer para a Feira de Santana. Bom, o candidato Zé Ronaldo, ele anunciou que gostaria de ter ao seu lado o Pablo Roberto e o seu nome. O seu nome também foi sondado como para vice na chapa dele, por exemplo? Olha, nós tivemos várias conversas com algumas pessoas, inclusive com o próprio candidato também, e a nossa vontade, caso viesse a fazer qualquer tipo de coligação,
era muito mais importante a forma de se trabalhar do que o cargo em si. Então, a gente está mais preocupado em fazer as coisas corretas do que simplesmente você ter cargos. Você ter uma vice-prefeitura ou uma secretaria que não muda nada, muitas vezes. Se você perguntar para 90%, eu acho, da população de Feira, quem é o vice-prefeito, as pessoas não sabem. Porque você ter uma vice-prefeitura e simplesmente não fazer nada, não atuar, ser simplesmente uma figura decorativa, né, que é o que acontece com os últimos vice-prefeitos que teve em Feira de Santana, nada muda. Então, assim, a gente não discute coligação e trabalho pensando nos cargos, pensando no secretariado. É lógico que na hora que você faz uma composição, dentro dessa composição, você vai participar do governo, de uma forma ou de outra. Mas mais importante do que você participar é como você vai participar. Não adianta você ser um secretário, um vice-prefeito, se as práticas políticas vão ser as mesmas. Né? Se você não mudar as práticas políticas, se você não mudar de verdade, trazer gente para a política, não porque trabalhou na sua campanha, não porque é seu amigo, não porque foi um financiador da sua campanha, sei lá. Você tem que trazer as pessoas, dar oportunidade para aquelas pessoas que têm a formação, que têm a capacidade e que vai tratar os problemas da nossa cidade de maneira geral e não só específica. Não é só o problema de João, Carlos, Luiz e Henrique. Como é que a gente melhora os indicadores de segurança da nossa cidade, que estão cada vez mais piores? Tivemos ônibus sendo queimado, daqui a pouco a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Então a gente não pode tratar só a individualidade, nós temos que tratar como sociedade. Então não adianta ter cargo, Silvério, se você não tiver a forma certa de trabalhar. Senão a gente vai virar mais do mesmo, né? E aí pronto, por isso que a gente não conseguiu até hoje fechar uma coligação, porque os meios para essa coligação não nos dá a garantia de que a gente vai ter uma política diferente. O Partido Novo dispõe de quantos pré-candidatos a vereador? A gente deve sair com 14 pré-candidatos. 14 pré-candidatos. Isso. E a convenção do partido dá-se-á quando? Em 3 de agosto, no auditório da ADM Vital, na Avenida Santo Antônio. E por que o senhor quer ser candidato a prefeito? A indignação e esperança resume essa minha vontade, Silvério. Primeiro, a indignação de estar convivendo e vendo tanta coisa errada na política, né? A gente cresce, né? Eu cresci, pelo menos, ouvindo meus pais que política era coisa para bandido, para gente ruim, que você não deveria se meter nunca na política. Só que a política acabou realmente que a grande maioria das pessoas que ficaram, infelizmente, estão classificados nesse meio. E a gente precisa mudar isso. Essa minha indignação de ver tanta coisa errada, né? Você chega, Feira de Santana está abandonada, a gente vai nas praças, acabei de vir do George Américo, é um negócio lamentável. Se você for ali na Praça do Tropeiro, no centro da cidade, uma coisa que foi prometida agora, há pouco tempo, você não consegue entrar no banheiro público que tem lá. É um negócio assim extremamente nojento, fezes, urina, tudo, na hora que você, já na entrada, é um negócio deprimente, já está cheio de viciado no meio da praça, um comércio funcionando sem nenhum tipo de organização, né? Daqui a pouco aquilo ali vai virar uma Cracolândia se a gente não atuar. Então a nossa cidade ela está triste, está abandonada. Então essa indignação faz com que eu esteja na política. E o que é que eu aprendi também na minha vida, na iniciativa privada, é que você está indignado com alguma coisa, e aí, o que é que você vai fazer? Você só vai ficar indignado? Você só vai reclamar? Qual é o teu papel? E aí veio o meu papel, eu refleti muito sobre isso, né? Uma discussão com minha esposa em casa, uma certa vez, ela falando, reclamando, né, dos problemas da nossa cidade, do STF, e disso e daquilo, e eu falei com ela, você tem culpa, porque eu quero me envolver na política, quero ser candidato e você não me apoia. Como é que você vai mudar? Os outros têm que mudar por você? Quer dizer, ou então você acredita que eu não presto para a política, né? Aí tudo bem. Se você achar que eu sou um candidato ruim, eu até concordo. Mas a gente tem que incentivar as pessoas de bem a vir para a política. E é por isso que eu estou. Então, daquela mesma forma que eu aprendi lá atrás que gente boa não ia para a política, agora eu tenho que defender o contrário. Gente boa tem que vir para a política. A gente só vai melhorar a política quando as pessoas de bem estiverem na política. E essa indignação faz com que eu tenha esperança e me coloque para a população, e se assim for a vontade dela, da gente realmente fazer uma política diferente, porque não é uma realidade que às vezes a gente pensa, pô, essa política é uma coisa para daqui a 100 anos, 200 anos. Não, cara, nós já temos no Brasil várias cidades, não é só do meu partido, não. Você tem cidades bem administradas, com a gestão mais técnica, com a cabeça melhor. O que acontece é que em Feira de Santana, as opções que a gente tem são as mesmas há 20 anos, de um lado ou de outro.
Você quer ver Salvador aqui do lado, quer queira, quer não, há uma renovação. Você olha o secretariado da Prefeitura de Salvador, são pessoas mais modernas, cabeça moderna. O mundo está mudando muito rápido, Silvério. Antigamente, um recorde era quebrado em 30 anos. Hoje em dia, de uma Olimpíada para outra, já se quebrou 3, 4 vezes o recorde. A maior empresa do mundo de imóveis, que é Airbnb, não tem um imóvel no nome dela. A maior empresa de veículos de transporte do mundo, que se chama Uber, não tem um veículo. Então o mundo mudou, o mundo está mudando. Se a gente não trouxer tecnologia, a nossa cidade não vai evoluir, tem que trazer cabeça diferente. E muita cidade já atentou para isso, já tem uma gestão pública muito melhor, muito mais parecida com a iniciativa privada, inclusive, onde você consegue evoluir mais rapidamente. E é isso que a gente precisa. A gente ainda está em Feira de Santana na era do cara marcar consulta com carimbo e papel. Muitas vezes na mão errada de um político que não deveria estar, né? Mas então a gente tem que acabar com isso. E a gente precisa dar essa esperança à sociedade, ao feirense, que é possível fazer isso e é possível fazer já. Ok. Estamos falando com o pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, Carlos Medeiros, do Partido Novo. Paulo Silva tem uma pergunta. Boa tarde. Senhor Carlos Medeiros, o senhor tem feito... o que é que o senhor tem feito durante os 3 anos seguintes à eleição de prefeito e de que forma o senhor participa ativamente dessa política local? Bom, excelente pergunta, viu, Paulo? Porque isso é uma coisa que, quando a gente fala política de uma maneira geral, as pessoas me questionam muito, né? E assim, a nossa forma de fazer política, ela é realmente diferente. Por quê? Porque nós não vivemos de política. Nós entendemos que a política não é um meio de sobrevivência, de vida, de ganha-pão. Então, o que é que eu faço quando eu estou fora da política? Se a gente chegar no dia 5 de outubro, né, que é a eleição, no dia 6 saiu lá, no dia 5 ou 6 saiu o resultado lá e tal, e a população achou que não era o nosso momento. O que é que eu vou fazer? Acordar cedo na segunda-feira e trabalhar para botar o feijão com arroz dentro de casa. Porque nós não acreditamos na política como sendo ganha-pão para ninguém. A política é uma atividade social para você trabalhar em prol da população. Você tem que servir a população. O nome servidor público vem daí. Então a gente tem que servir a população e não se servir dela. Então nos 3 anos que vão vir pela frente, ou nos 3 anos que passou, tal, nós vamos continuar trabalhando no nosso dia a dia. Nós não somos político de carreira, nós não vivemos do dinheiro público que é do cidadão, que deveria ser empregado para ele, e nós vamos continuar participando da cidade, né, através do partido, né, sugerindo, criticando, em algum momento, se tiver necessidade de uma intervenção e a gente possa fazer para impedir algum projeto ruim, nós vamos fazer. Também conversando com a sociedade, e a depender do governo, acabou a eleição, a gente tem que esquecer o pano do partido, né? Eu sou partido isso, aquilo. Acabou a eleição, a gente tem que torcer para dar certo. Por exemplo, o governo federal. Eu sou um opositor do governo federal, mas eu não torço para que ele dê errado. Eu quero que ele dê certo, eu não vou torcer contra mim mesmo, contra a minha população. Eu quero que o governo seja bem, seja bom, né? Então, acabou a eleição, a gente tem que tirar essa roupa do partidarismo e trabalhar pela nossa cidade, da maneira que puder. Cada um tem a sua maneira. Vocês aqui têm a maneira de vocês de contribuir, de levar boa informação, né, para a nossa comunidade, para dar a ele uma opção de escolha, para ele ter lá os fatos relevantes, verdadeiros, de um candidato, de outro. E a gente vai fazendo também o nosso papel, gerando emprego, pagando imposto, né, e participando como puder. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que as divergências têm que ficar no âmbito das ideias. Eu converso com todo mundo, né, eu concordo. Aquela mesma pessoa que acerta, erra. É assim na vida pessoal, é assim na política. Nós não podemos continuar com essa política atual, onde é tudo ou nada. Aquela pessoa ou é Deus ou é o diabo, né? E não existe, a mesma pessoa que acerta, erra. O mesmo prefeito que às vezes erra, ele também acerta em algum momento, né? Então agora nós vamos trabalhar para trazer o melhor para a Feira de Santana. Depois da eleição, vença quem vencer, nós vamos torcer e vamos trabalhar para que a Feira de Santana se desenvolva mais do que tem se desenvolvido até aqui. Candidato Carlos Medeiros, na sua opinião, Feira de Santana terá segundo turno nas eleições? Eu acredito que sim, viu, Silvério? Porque acredita que sim? Acredito que sim, né? Bom, não tenho como
né, afirmar, porque a vontade do eleitor ela é soberana e só lá no dia, quando ele apertar a urna, né, é que que a gente vai saber isso. Mas eu acho que a campanha, eu estou nas ruas. A gente acredita, quem está no meio da política às vezes, que a população está nessa mesma pegada nossa, sabendo de política, respirando política, mas não está. Você tem aquela parcela pequena da população que gosta da política, acompanha, vive política, mas eu cheguei hoje e o cara estava me perguntando quem vai ser o vice de Zé Ronaldo. Na rua. Quer dizer, você tem uma parcela imensa da população que ela não está nessa pegada da política, ela só vai entrar quando começar a campanha de verdade, a campanha no rádio e na TV, que só começa dia 30 de agosto, se eu não me engano, né? Que você tem o horário gratuito. Então, a população não está nessa mesma pegada nossa, né? Mas vai chegar lá. E aí sim ela vai ver que tem opções, que não tem só a mesmice de sempre, que tem também a opção do novo, né? Então vai ter a velha e a nova política aí para ela decidir. E eu acho que a gente vai ser determinante para essa questão do segundo turno. Bom, nós sabemos que o senhor se candidatou para ganhar as eleições, mas, como ninguém sabe o que pode acontecer, se o senhor perder as eleições, apoiaria, no caso, Zé Ronaldo ou Zé Neto? Silvério, isso é uma coisa que, assim, a gente tem muita coisa para acontecer até lá, então é difícil você chegar agora e já cedo marcar. Ainda é cedo para essa definição. Muito cedo, porque depende, a gente não sabe como vai ser a campanha, quais são as propostas de verdade de cada candidato, quais são os compromissos de cada candidato, né? O nosso partido é um partido de direita, né? Então é muito difícil você ter qualquer tipo de coligação com um partido de esquerda como é o PT e tudo, mas né, de toda forma, a gente não pode simplesmente fechar a porta para tudo e já tomar uma decisão agora, até porque a gente acredita que a imensa maioria da população de Feira de Santana não conhece nossas propostas, não conhece a gente, e a partir do momento que ela venha conhecer, a gente acredita que a gente vai ter um destaque imenso aí, e pode ser a grande zebra. A surpresa, lembra da zebra que tinha na loteria? Pode acontecer. Deu zebra? Ó, pode acontecer. Bom, e em relação à sua programação, vai haver tempo ainda para a gente conhecer o seu programa de governo, porque depois das convenções, nós queremos o senhor aqui outra vez para exatamente falar do que o senhor pretende fazer por Feira de Santana, caso seja eleito. Ok? Ok. Assim sendo, eu estou satisfeito com as respostas. Deixo então o microfone para agora o que o amigo tem a acrescentar. Bom, Silvério, eu queria agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. A imprensa, o rádio, principalmente Feira de Santana, tem um peso incrível, né, e isso é muito bom. Então, vocês desempenham um papel excelente em levar essa boa informação ao cidadão. E eu convido a todo mundo que está nos ouvindo, que é o momento de se aprofundar um pouco mais na política, dar um pouco mais de importância, né, a esse momento, que é um momento muito decisivo para a gente. Então, é importante conhecer cada candidato, seja prefeito, seja vereador, e participar, né? E ter uma escolha realmente consciente. E a escolha consciente não é aquele voto que a gente falava antigamente que tinha um jacu baleado, quem ganhou, quem perdeu e tal. A escolha consciente é a escolha do voto que você dá com orgulho. Eu tenho orgulho de votar nesse candidato ou naquele candidato. E, aparentemente, nós vamos ter só 2 opções de voto, né, para esse primeiro turno aí, que são os ex que vão representar a política tradicional, a antiga política, e a gente que representa a nova política. Então isso facilita muito também a compreensão do eleitor. E quem quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acompanhe a gente pelo Instagram, Facebook, Carlos Novo, FSA, chama a gente para bater um papo, convida para ir na comunidade, porque o importante é você conhecer agora, ver realmente as opções, para que lá em outubro você tenha um voto, não um voto do menos pior, não um voto, vou votar, pega um papelzinho no chão, mas um voto com orgulho. Eu tenho orgulho do meu voto. Eu acho que a gente tem toda a condição nessa eleição, vamos ter candidatos, tanto a prefeitura quanto a vereador, para que o cidadão diga, eu tenho orgulho do meu voto. É uma coisa que eu não tinha há muito tempo, mas agora eu vou ter. Ok. Falamos então com o pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, Carlos Medeiros, do Partido Novo.
Obrigado, candidato. Boa sorte na sua candidatura. Obrigado a todos. Agora 12 horas 35 minutos e 30 segundos. Silvério Silva. Ouça e viaje nesta onda. Hora certa. Programa Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva! Oferecimento Café 2 de Julho, 30 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Forte Autopeças, nacionais e importadas. Televendas 3024-4242. Nordeste Irrigação e Máquinas, Presidente Dutra e Avenida de Contorno Nordeste, mais que irrigação. HM Móveis Planejados, escritórios e escolares. 21 anos realizando sonhos. Direção Márcio Fontes. Mundo Veterinário, equipamentos, vacinas, rações e nutrição. Farmácia e Clínica Veterinária. Presidente Dutra, ao lado da TV Subaé. Jeffpel, uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste. Jeffpel, com 8 unidades em Salvador, Feira de Santana, Natal e Aracaju. Equipan, equipamentos para padarias, açougues e supermercados. 3225-1622. Farmácias da Economia. Tem uma sempre perto de você. Delivery da Economia. 3625-3777. Colégio Tayane Pinheiro. Matrículas abertas do berçário ao ensino médio. 99249-0011 ou @Colégio Tayane Pinheiro. Vipcel, soluções monitoradas. Rua Santo Agostinho 350 Samora.